E eu queria já começar a falar de Brasileirão feminino aqui, porque estamos chegando, cada vez mais vai afunilando, jogos muito competitivos. Nessa semana a gente vai poder se deliciar com vários compromissos. Eu gostei muito de Palmeiras e Cruzeiro. Eu até perguntei para a Juju, você chegou a fazer algum jogo? Ela falou, fiz da primeira fase, das quartas ainda não. Tá tudo em aberto, Lu? Dá para sair qualquer coisa? Tem alguém aí que você achou? Olha, tô achando que ali já pintou, Palmeiras venceu. O que você está pensando ali? Ou é uma caixinha de surpresas esse jogo da volta? Hoje a gente ainda tem o São Paulo e Grêmio para fazer o jogo da ida, mas ao longo da semana já tem a volta. Não, pois é, eu acho que essas quartas de final elas vêm ressaltando ou confirmando tudo que a gente traz aqui no Joga Junto sobre o equilíbrio desse Campeonato Brasileiro. Esse campeonato tá muito legal de acompanhar, tá emocionante. Não tem favas contadas, não tem favoritismo declarado, vai ser assim até o fim. E é ótimo que seja assim, né? Isso ganha em emoção, ganha em competitividade, a gente gosta assim. Foram 2 empates e uma vitória do Palmeiras. Eu diria que hoje quem está mais na frente, aí, um pouquinho mais favorito para avançar, de fato é o Palmeiras, porque conseguiu uma vitória fora de casa, no Independência, vencendo por 2-1, em um jogo ali que foi legal, como você mesmo colocou, que o Cruzeiro até conseguiu em alguns momentos ali encurralar o Palmeiras e tal, mas o Palmeiras fez valer a artilheira, né? A Amanda Gutierrez marcou mais uma vez, ela que é artilheira do Campeonato Brasileiro, então ela fez diferença, mesmo no momento ali de dificuldade do Palmeiras, ela foi lá e fez o gol e deu essa vantagem para o Palmeiras, que agora vai jogar em casa. Então, para mim, seria o grande favorito aí dessas quartas de final. Agora, se a gente for olhar para os outros dois jogos, muito equilíbrio. Corinthians e Bragantino empataram. Eu acho que talvez esse tenha sido o resultado mais surpreendente, porque o Corinthians, primeiro colocado, né, estava ali invicto na competição até outro dia, até tomar uma sapatada do Cruzeiro, mas vinha muito Por isso bem. que eu ia falar, mas já vinha Ainda balançado do Cruzeiro. Pois é, ainda que não seja aquele Corinthians do Arthur Elias, que aí sim, né, era todo poderoso, batia todo mundo, passava o carro, é um Corinthians que vem capengando um pouco mais, na verdade um pouco mais instável, não especialmente defensivamente, um time que sofreu muitos gols na primeira fase, o que não era comum para esse Corinthians, mas aí toma esse baque ali no finzinho da primeira fase, toma de 7 do Cruzeiro, ainda que não tivesse as meninas, as medalhistas de prata das Olimpíadas, mas ainda assim um resultado muito surpreendente. Então talvez tenha abalado aí um pouco esse Corinthians para enfrentar o Bragantino. Mas o Bragantino era o 8º colocado. E ainda assim nessa partida o Corinthians sai atrás e precisa buscar o resultado. Busca o empate. Então foi ali complicado esse jogo para o Corinthians. Eu acho que ainda passa, mas tá tudo aberto, difícil. Pode ser sim que o Bragantino passe. E eu acho que é importante de ressaltar também a campanha do Bragantino, um time que sobe da Série A2, que tinha como primeiro objetivo ali apenas permanecer na elite do futebol feminino e acaba conseguindo essa classificação para as quartas de final com muitas chances de passar a semifinal. É um time que tem uma identidade muito própria. O Bragantino, ele é assim, né? Ele preserva a sua essência, a sua identidade de atletas jovens, com um estilo de jogo de bola no pé. Ele tem essa característica não só no feminino, no masculino também. Então é legal de ver um time que surge com um DNA. E para finalizar, falando de Inter e Ferroviária também, muito equilíbrio, 1-1, um jogo que no primeiro tempo ali não foi um jogo muito legal, muitas faltas e tal, mas no segundo tempo os gols aconteceram, 2 gols de pênalti, e o Internacional cresceu ali no fim da partida. Eu acho que a Tamara conseguiu fazer um bom jogo, apesar de ter cometido pênalti. Ela sofreu depois o pênalti. No fim, o Inter ainda faz um gol, mas ele foi anulado por impedimento. Então, o Inter aí teve uma boa partida no fim, uma boa partida de recuperação durante esse duelo, no decorrer ali dos 90 minutos, mas agora a Ferrinha, que é um time muito sólido, né, muito eficiente, joga em casa, então para mim tem uma ligeira vantagem. Mas olha, passando aí rapidamente por todos, muito equilíbrio, isso é muito legal de ver. Vamos ver como é que vai ser São Paulo e Grêmio também. Lembrando que o Inter e o Grêmio foram, vamos dizer assim, né, tiveram que mudar um pouquinho o calendário por causa de tudo, né, do desastre, da tragédia que aconteceu no sul do país, e mesmo assim foram recuperando, ganharam força e se classificaram para estar aí nas quartas de final. Ju, um arremate, porque a nossa convidada já está chegando aqui para a gente entrevistar a nossa querida Edna, árbitra FIFA, mulher empoderada.
que dizer desse Brasileirão? Essa expectativa para o jogo de hoje e para a sequência da semana. Dá para ter uma reviravolta do Cruzeiro em cima do Palmeiras? Bianca Brasil? Tudo pode acontecer, viu? Yara, Lu e amigos ligados com a gente aqui no Joga Junto. Eu tô com a Lu. Foi confrontos nesses jogos de ida muito equilibrados, né? Então, Palmeiras e Cruzeiro também, Yara, foi um jogo legal, no qual você destacou, porque ficou muito em aberto, né? Então, você tem uma Gutierrez, que tem um faro de gol impressionante, essa mulher, né? Artilheira do Palmeiras, do campeonato. Você também tem um Cruzeiro que tem um projeto esportivo maravilhoso e tá dando, né, a sua passagem muito bem, deixando rastros. Então, eu acredito que nesse jogo da volta está em aberto. Então, o Cruzeiro possa, sim, tentar equiparar diante de um Palmeiras, mas o Palmeiras alarga um pouquinho mais na frente. O outro confronto é Red Bull Bragantino contra o Corinthians. O Corinthians que deu, né, aquela escorregadas em jogos importantes, mas agora tem a recém-chegada delas, que estava nossas medalhistas de pratas, a Gabi Portilho e companhia. Então, acho que isso, ela, inclusive, que deu assistência, né, para o gol da Jaque, o empate diante do Red Bull Bragantino. Teve um golaço também da Jane, do Bragabu. Então, foi um jogo no qual ainda deve um pouquinho. O Corinthians ainda vive essa instabilidade, mas o Red Bull Bragantino, que tem uma equipe, como a Lu bem disse, bem destacado, uma identidade bem ofensiva, com jogadoras promissoras, muito jovens, mas é um jogo ainda onde o Corinthians possa, assim, agora em casa, né, tentar beliscar algo, mas é um jogo em aberto. Outro jogo, Inter e Ferroviária. Que jogo, né? Foram ali um empate com penalidades. O Internacional, que ganhou uma sobrevida impressionante após aquele caso muito triste que aconteceu, que devastou o Rio Grande do Sul, deram a volta por cima, com a Priscila muito protagonista da equipe colorado, em aberto também. Hoje tem um grande jogo, né, que é São Paulo e Grêmio, muito equiparado. Eu acredito que vai fazer jus o mando, mas vai ficar, minhas amigas, meus amigos, para o jogo da volta, vai ficar mais emoção, onde vai ser a decisão aí agora, as grandes semifinais. Bom demais! E vou chamar Edna Alves, nossa árbitra FIFA. Não vou colocá-la na fogueira, obviamente, mas eu quero saber se ela vai apitar, tá escalada para algum jogo do Brasileirão Feminino que tá pegando fogo. Ela que tá de viagem para lá e para cá, cada hora em um lugar do Brasil representando. Nos encontramos em Paris, em que ela foi uma árbitra de sucesso lá apitando a Olimpíada. Edna, bom dia para você. Sei que tá vindo entre um voo e outro. Muito obrigada por nos atender. Vai apitar Brasileirão Feminino? Tá aí na sua escala de jogos? Como é que tá isso? Um beijo. Olá, bom dia a todos aí. É um prazer estar com vocês aqui no Joga Junto, entendeu, Yara? E participar com você aí desse bate-papo. Tava escutando vocês aqui, escutando a Luísa, escutando a Juliane. É, Brasileirão feminino tá pegando fogo. Eu assisti uns jogos aí, Red Bull e Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Também acompanho sempre. As meninas estão jogando muito. E não tenho escala pro feminino, não. Essas quartas de finais eu não tô escalada, não. Só tô olhando o jogo. Só tá vendo, gente? A pessoa quando trabalha com o que ama, mesmo quando não está apitando, tá lá assistindo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Edna, aproveitando, né? A gente falou um pouquinho do que aconteceu com a Bel, com a Aline Fanelli, que é uma grande repórter, amiga nossa. Como que é hoje no futebol feminino ser uma árbitra FIFA tão reconhecida, apitando jogos importantíssimos? Como é que é lidar tanto com o homem como com a mulher? Existe diferença, né? Porque a gente sabe que é diferente, né? O tempo de bola do futebol feminino, do futebol masculino. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência e se realmente, eu contei que eu já sofri, né, o que a Aline sofreu com a Bel lá em 2021. E talvez se fosse hoje eu teria me posicionado de uma forma diferente, porque os tempos estão mudando. Você acha que o respeito com você e com toda a sua história também está sendo diferente ao longo do tempo? Olha, Yara, eu tenho muito orgulho de representar o nosso país em todos os eventos. Igual você falou, a gente estava na Olimpíadas
E até o pessoal fala, eu torço sempre pela seleção também. E eu tinha uma oportunidade também de apitar a final se elas não tivessem na final, né? Mas eu nunca vou torcer contra a seleção e contra as meninas. E eu admiro muito essas meninas aí que estão na seleção, viu? Admiro mesmo e parabéns para elas aí, essa medalha de ouro que para nós é ouro, é prata que elas ganhou, mas para nós é ouro e parabéns para todas elas. Em relação a colocar em respeito o que aconteceu com a Aline, igual você quis dizer, é uma pena essas coisas, é uma grande repórter, entendeu? E nós, mulheres, dentro do futebol, a diferença entre o feminino e o masculino, se quiser, né? É o respeito. As meninas, o respeito é muito grande, tanto com nós, com a arbitragem, e também com as adversárias, entendeu? Quantas vezes você vê as meninas terminando o jogo se abraçando? Aquela vez teve, eu apitei uma final, onde estava jogando, a Ana Cristiane estava jogando pelo São Paulo, e jogando na arena lá no Corinthians, era São Paulo, Corinthians e São Paulo, e terminou o jogo, ela estava lá tirando foto com os torcedores do Corinthians, entendeu? Isso é satisfatório, isso é ver com o feminino, as meninas você vê na arquibancada, elas sentadas juntas, que são rivais dentro do campo, e às vezes estão sentadas junto na arquibancada, assistindo futebol outros times, outras categorias, entendeu? Isso é muito legal. Eu acho que o respeito dentro do futebol feminino é muito grande, com todo o meio. Lu, pode falar aí. Não, primeiro, Edna, que alegria ter você aqui com a gente, é uma honra enorme. Queria destacar muito o seu pioneirismo, né? O quanto você vem desbravando os espaços, assim, não só na arbitragem, mas para as mulheres mesmo como um todo, né? Então é muito legal te ver ocupando um espaço de tanta relevância. Só para falar alguns feitos da Edna aqui, primeira mulher a apitar uma decisão de Paulistão masculino, né? Uma primeira mulher num jogo do profissional masculino da FIFA, Mundial de Clubes, árbitra com mais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muitos feitos a Edna vem acumulando nos últimos anos, então nos orgulha muito e acho que nos inspira também a ocupar cada vez mais espaços, ainda mais na arbitragem, no meio que não é fácil, que a gente sabe de tantas dificuldades que vocês enfrentam, não só as mulheres, os homens também, a questão da profissionalização, é um meio muito complicado e você vem vencendo aí com muito mérito, então é muito legal acompanhar o seu trabalho. Parabéns e obrigada por estar aqui com a gente. Ô Edna, você estava falando sobre essa questão da diferença, né, dos homens e mulheres. Eu queria te perguntar sobre a questão ainda do masculino. A gente vê muitos comportamentos ali dos homens de quererem pressionar a arbitragem ou de repente simular uma situação em campo, né, que os favoreça. Muitos desrespeitos com os árbitros também. Como que é para você lidar com essas atitudes? Assim, que eu imagino que no caso das mulheres isso seja uma menor, né? Isso talvez aconteça também por uma questão até de cultura, que o futebol brasileiro ele é um pouco assim, é diferente do futebol europeu, mas imagino que no masculino tenha muito mais. Como você vê essa diferença e como que é para você lidar com isso em campo e com essas artimanhas, vamos dizer assim, que muitas vezes acontecem? Olha, eu sempre falo, educação cabe-se em qualquer lugar, entendeu? O campo de jogo não é uma igreja, ninguém vai ficar quietinho ali não, e os ânimos aflora, o sangue mais forte, mas educação cabe-se em qualquer lugar. E as pessoas têm que aprender que o árbitro sancionou uma coisa, ele não vai voltar atrás. Não adianta querer fazer pressão, fazer fuzuê, não vai, nem o masculino, nem o feminino, entendeu? Não adianta, o árbitro sancionou a decisão dele, ele vai estar naquela decisão, e as pessoas ficam em cima querendo que ele reverta uma coisa que ele já marcou, entendeu? E as pessoas têm que parar um pouco de agir com o coração de torcedor, mas sim com fatos, entendeu? E com a justiça do futebol, que é a regra. A gente estamos ali sempre para executar o nosso trabalho da melhor maneira, porque senão a gente fica sem trabalhar, e aí a gente fica sem receber, a gente fica sem pagar nossas contas, e os boletos vêm todo mês. E a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito. E até agora tem o PADA, que é onde você fica lá 30 dias, tudo tem punição. Então, as pessoas têm que parar de pensar que o árbitro também é perfeito. Ele não é perfeito. Quantos passos um jogador erra? Quantos gols um jogador erra, entendeu? E aí o árbitro erra um lance e todo mundo quer crucificar ele. Imagina, o jogador deveria ser crucificado. Então, se ele perde um pênalti que vai dar um título para o campeonato, quer dizer, o título do campeonato ele cobra um pênalti e chuta para fora. Imagina se ele fosse tão apredejado igual é um árbitro quando tem um erro, entendeu? A gente trabalha para minimizar os erros, mas não somos perfeitos. É igual o jogador, você acha que ele treina para errar? Não, é igual a gente treina para acertar também.
E a gente quer sempre acertar, mas o erro é humano, entendeu? Só que as pessoas não toleram o erro do árbitro, e eu acho que a sociedade deveria ver isso de outra maneira, entendeu? Porque colocar nós somos como se fosse um atleta dentro do campo de jogo. Se você fazer uma estatística de quantos lances o árbitro acertou e quantos ele errou, e o jogador, quantos passes ele errou e quantos ele acertou, eu acho, gente, é só você ver esses pequenos detalhes que vocês vão ver que também a gente é uma profissão que não é fácil, igual a do jogador, igual a do repórter. Qualquer profissão não é fácil. E não vamos ser perfeitos. Não adianta, a gente busca chegar perto da perfeição, mas a gente somos seres humanos como qualquer um e passivo a erro. É isso, ó, belisca aqui, ó, todo mundo é de carne e osso, ó. Todo mundo é de carne e osso. Mas tem gente que Posso acha só que o árbitro não é. complementar? Ô Vai, Edna, Lu, mas Vai, dentro vai. disso Lu. que você está falando, no caso da mulher, né, que ainda são poucas na arbitragem, infelizmente, mas que bom que isso está aumentando. O erro que já para o árbitro como um todo, né, já fica muito visível, o árbitro já é muito exposto. Mas no caso da mulher, isso é ainda pior, porque eu já vi uma declaração sua, inclusive que foi uma entrevista dada aqui no UOL em 2021, sobre um erro que você tinha cometido num jogo que você admitiu, num jogo entre Novo Horizontino e São Paulo, e que você disse que você ficou tão mal pelo seu erro que você chegou a entrar num processo depressivo mesmo, precisou de terapia. Então, olha, né, como você ficou afetada por algo que você cometeu. No caso da mulher, é ainda muito pior errar em relação ao homem, porque o erro é mais visível, a mulher fica mais exposta, vai sofrer mais com isso. Como que é para você lidar com isso? Olha, eu tento o máximo não errar. Eu amo o que eu faço e quero estar lá dentro das quatro linhas. E é bem mais difícil para nós mulheres, com certeza, em qualquer profissão. Para vocês também é mais difícil na área de vocês. Eu vejo quando eu vejo pessoas, as mulheres dentro do esporte, cada vez mais crescendo em várias áreas. Eu sei como é difícil, porque é um mundo masculino. Quando nós nascemos, nós ganhamos uma boneca e o homem ganha uma bola, entendeu? E ele já tem o seu selo de qualidade no futebol, em qualquer função que ele esteja. Então a gente tem que estar sempre provando que nós merecemos estar ali e temos autoconhecimentos e somos capazes de exercer a nossa função. E isso é desgastante às vezes para nós, mas um dia vai mudar, um dia vai mudar. Hoje nós somos uma, duas, três em algumas áreas, mas daqui um pouco a gente vai ser a maioria ou igualar com eles, entendeu? E a gente não quer, a gente, tipo assim, a gente não quer ser melhor do que os homens. Não, a gente não quer nem andar na frente nem atrás, a gente quer andar lado a lado com eles, porque nós amamos essa modalidade igual eles, entendeu? E às vezes a gente tem que se dedicar mais ainda para merecer estar nesse meio. E a gente também tem que agradecer, porque muitos homens é que nos deram a oportunidade de estar nesse meio, entendeu? Muitos homens de coração bom, de capacidade e ver a potencial na mulher. E eles começaram a abrir essas portas para nós, onde nós todas estamos hoje mostramos que merecemos e temos capacidade de ocupar cada função, entendeu? Em relação ao erro, meu erro nesse jogo foi sim, foi difícil para mim, que foi o meu primeiro erro assim, eu estava numa sessão muito grande e eu não quero errar, e foi um erro onde eu não vi no campo e o VAR não me chamou e eu não pude corrigir a minha decisão naquele momento. E eu paguei por isso, e paguei muito caro. Só que às vezes as pessoas, quando querem cutucar ou falar, ou às vezes quando eu vou apitar um jogo de uma dessas equipes, as pessoas jogam. Ah, aquele lance, já passou tanto tempo e as pessoas lembram daquele lance. Todo erro que eu tenho parece que tem um peso bem maior do que um homem, entendeu? Um outro árbitro. Eu acho que as pessoas um pouco têm que saber assim, ó, o jogo já foi, o lance já foi, entendeu? Será que um árbitro que errou há 3, 4 anos, todo mundo lembra do erro dele antes dele entrar dentro do campo e trabalhar naquelas equipes? É isso que eu acho. As pessoas às vezes é muito cruel em relação a isso, entendeu? Com nós mulheres, entendeu? Em qualquer coisa. Então, eu acho que tinha que parar um pouco disso e pensar que também eles têm uma mãe, têm uma filha, têm uma irmã, entendeu? Têm uma esposa. Eles gostariam que também essas mulheres fossem ofendidas e sentissem o que ele está fazendo outra mulher sentir? É complicado. É bem isso. Muito. É bem por aí. Ju, mande É, sua pergunta aí. é isso, meninas. Um bom dia Só pedir especial pra para Edna, Edna. só que você consegue só Opa! virar o seu celular, Edna, só pra gente ficar bonitinho, todo mundo na horizontal? Vamos ver se vai Com dar. certeza, eu Aê, mando. maravilhoso! Aê! Aí, ó. Ju, manda aí. Maravilhoso. Um bom dia especial, né, para nossa convidada Edna, que é uma árbitra histórica, e agradecer desde já aí por ter aceitado o nosso convite.
A Edna, que é paranaense, né, da cidade ali de Gaiorê, é isso, né, Edna? Goiôerê. Goiôerê. Olha aí, Mas Goi... ela não quase tem acertei. sotaque, Goiô. não, Ju. Olha, você não tem É, sotaque de paranaense. Oxe, eu sou paranaense, nasci lá e tenho muito orgulho. Mas você não Agora fala leite apareceu. quente. agora Só apareceu. ali, só quando Falo. elas. Às vezes eu tenho as minhas. Não, Falo sim. Paraná, grande Paraná, né? Uma cidade muito bonita. A Edna, que é formada em educação física, tem uma história vasta, né? Como a Lu também já trouxe aqui pra gente. E eu quero perguntar, é polêmica uma pergunta, né? Mas ela é muito pertinente, até Ixi, lá mesmo vem porque ela. vocês vêm sofrendo bastante com isso. É um pouquinho, mais leve, Edna. É sobre o VAR. Né? O VAR que vem ganhando muito protagonismo na arbitragem no nosso futebol brasileiro. E como você, Edna, que é uma árbitra FIFA, né, que arbitrou tantos jogos maravilhosos, históricos, mundial, enfim, Copas do Mundo, como você vê o VAR hoje? Porque o VAR sempre está em algum lance muito assintoso, algum lance que às vezes é um lance do árbitro, mas o VAR acaba interferindo. Como o VAR hoje é usado, na sua visão, essa ferramenta aqui no futebol brasileiro? Olha, essa ferramenta é maravilhosa. É maravilhosa, entendeu? Isso, você tem uma oportunidade de você às vezes comete equívocos, porque no campo de jogo é busca de ângulo e posicionamento ali para você ver o lance corretamente para você tomar decisão. Porque às vezes o jogador está procurando, buscando ali fazer jogadas para buscar o ataque para fazer o gol, o outro está procurando se posicionar para defender, entendeu? E você está buscando o ângulo para você ver interpretar de maneira correta aquela falta, se houve ou não houve falta, entendeu? Se tem uma infração ou não antes de um gol, tudo isso. E às vezes, por fração de segundo, um jogador passa na frente do árbitro, às vezes, uma decisão do posicionamento dele, ele não tem um ângulo adequado e começa a ver de uma outra maneira esse lance, entendeu? É igual uma câmera, vocês sabem muito bem. Você vê de um jeito, se ela tiver uma low boy, você vê de uma maneira. Se você tiver a 1650, você vê de outra maneira. Se você tiver a câmera de trás do gol, é outra maneira que você vai ver. Então, é igual o árbitro, ele busca ângulos dentro do campo de jogo. E às vezes ele toma uma decisão errada, entendeu? Por causa do posicionamento que não foi adequado para ele tomar aquela decisão. Ou um jogador passou na frente dele várias vezes. Tem hora que eu me choco o jogador. Eu falo, é meu espaço. Ele fala, tá me atrapalhando. Eu falei, eu tenho que ver. Porque depois, se acontece alguma coisa na área, vocês vão ficar chorando aí. Então, eu tenho que ver, eu tenho que buscar meu espaço. É uma briga de espaço, às vezes, ali perto da área, entendeu? Até uma vez que a Brasil, que hoje, que estava antes no Palmeiras e hoje ela tá no Cruzeiro, ela pegou e veio e falou, pô, Edna, eu jogo aqui, é meu espaço. Eu falei assim, aí foi para ela que eu falei, mas eu também tenho que estar aqui, eu tenho que ver. Quem chegar primeiro ocupa o espaço. Brinquei com ela até. Porque é assim o campo de jogo. E às vezes o árbitro, ele tem essa parte que ele não consegue ver corretamente o lance, e aí ele não sanciona aquela falta ou aquele pênalti, e aí ela tem a possibilidade do VAR chamar ele para ele analisar novamente o lance, entendeu? E tomar a sua decisão perante a regra, entendeu? Então é uma ferramenta maravilhosa. Mas o VAR existe há pouco tempo também, gente. Se vocês colocar há quanto tempo o VAR está no Brasil, e a ferramenta existe há muito pouco tempo. E vamos dizer assim, em questão de tempos, entendeu? E é igual você andar de bicicleta. A gente vai começando aos pouquinhos, vai indo, daqui a pouco a gente vai achar o ponto certo. Então tem que ter calma. É dirigido o VAR pelo ser humano comum também, igual eu te falei, passiva a erros também, igual o árbitro de campo. Mas a gente torce para que tudo dê certo. E conforme vai indo, a gente vai pegando o jeito e daqui um pouco vai parar um pouco dessas coisas e as coisas vai fluir normalmente, entendeu? E não vai ter tanta polêmica no nosso futebol, se Deus quiser.